Estamos iniciando mais um programa Ponta de Lança, um programa da TV UFAM. E hoje temos um convidado muito especial. Trata-se do professor, pesquisador e escritor Rogel Samuel, e que está aqui conosco para falar de literatura, falar do trabalho literário, né? Mas sobretudo falar do seu recentemente reeditado romance O Amante das Amazonas. Então eu convido o Rogel a cumprimentar os nossos telespectadores para a gente começar essa conversa, que eu acho que vai ser muito interessante. Bom, O Amante das Amazonas é um romance histórico sobre a borracha, sobre a época da borracha no Amazonas. E nasceu de... Na realidade, se eu for contar a gênese do livro, eu tenho que falar da minha família, que meu avô veio para o Amazonas no final do século XX, quer dizer, no final, em 1819, século XIX. Não, século XIX, 1890 e tal, e aqui ele se tornou um aviador, aquele que comprava e vendia borracha, que ele tinha um navio, o Adamastor, navio esse que ficava até bem uns 20, 30 anos atrás, era possível ver na praia de São Raimundo. E meu pai nasceu nesse navio. Inclusive você fotografou, né? Eu fotografei. Primeira edição e tal. Então meu pai depois se tornou um navegador do Amazonas, e meu pai contava muita história, meu falecido pai. Então eu juntei uma série de histórias das viagens de meu pai, as viagens que eu fiz com meu pai, e eu costurei isso numa pesquisa que levou 10 anos. Na realidade, eu me perdi num mar de histórias, então eu tive de fazer uma seleção e tive de compactar uma série de fatos para a construção de um romance. Eu não tinha intenção de fazer um livro de relatos, mas a construção de um romance. Então, como eu tinha muito material, eu peguei um gravador e comecei a contar a história para o gravador. Foram 15 horas de gravação. Depois eu gravei de novo em outra série de 15 horas, ou 12 horas mais ou menos. Depois eu comecei a escrever, quer dizer, fiz a primeira versão manuscrita, depois fiz a segunda versão manuscrita, depois eu fiz a primeira versão datilografada, a segunda e a terceira versão datilografadas, ao todo foram 10 anos. 10 anos de construção do romance, quer dizer, através do qual eu tive de estudar uma série de coisas. E o ponto central eu consegui colocar foi a construção de um palácio no meio da selva. Quer dizer, esse palácio é simbólico, é o símbolo da riqueza da borracha no Amazonas, e eu acabei fazendo um estudo sobre a construção do Palácio Rio Negro, que é da época do meu avô, é a época que eu conto. E o Palácio Rio Negro, modificado, está no centro, eu coloco no centro da floresta, e o romance todo gira em torno da relação do palácio com os índios ao redor. Na realidade, os índios são protagonistas do livro, e eu diria que o meu principal personagem é a floresta amazônica. A floresta que eu viajei, que eu conheci quando pequeno e que eu estudei. Na realidade, é uma floresta que dificilmente se encontra agora. Quer dizer, a floresta virgem, onde os índios habitavam em estado selvagem. Isso é uma coisa que hoje meio
completamente impossível de se perceber. Quer dizer, na realidade, este romance conta o apogeu e a decadência da borracha. Eu começo com um estilo Art Nouveau bem elaborado, a moda dos escritores da época que imitavam Euclides da Cunha, e à medida que a borracha vai entrando em decadência, o estilo se torna mais transparente, e eu conto a história de Manaus pré-Zona Franca. Quer dizer, o tempo do romance, embora seja um livro razoavelmente pequeno, o tempo do romance é longo, que vai do apogeu à decadência da borracha no Amazonas. Quer dizer, nós estamos diante de uma série de fatos com personagens reais, ainda que modificados. Quer dizer, a minha pesquisa envolveu muita entrevista com personagens sobreviventes daquela época, muitos livros de relato, como, por exemplo, os relatos de ex-seringueiros e imigrantes, e muitos livros de pessoas que andaram escrevendo as suas memórias, digamos assim, da época, coisas que ficaram perdidas por aí. Quer dizer, o livro tem a estrutura de um romance, mas ele na realidade, ele tem por baixo da sua superfície, ele é um romance policial. Ele é um romance histórico, mas ele tem a estrutura de um romance policial. Quer dizer, eu procurei fazer um livro que conduzisse o leitor através de uma história do princípio ao fim. E se eu conseguir, não sei, alguns leitores gostaram, outros acharam o livro difícil e ficaram pelo meio do caminho, mas a estrutura do romance é um romance policial. Ô, Rogério, é interessante você comentar eu acho que é um aspecto interessante dessa reedição do seu livro, né? Uhum. É que ele foi publicado pela editora Itatiaia, que é uma editora muito ligada à Amazônia. Quer dizer, é claro que ela é ligada ao Brasil, né? Ela se envolveu, aliás, o aspecto mais importante dessa editora é que ela realizou um empreendimento fantástico, que é, né, o fato de reunir, juntamente com a editora da USP, né, praticamente os grandes relatos sobre o Brasil, né, onde a Amazônia aparece de uma maneira bastante especial. Então, digamos assim, as viagens, e as grandes viagens de exploração, né, as expedições científicas também, né, que são, digamos assim, reunidas por esse acervo fantástico da Itatiaia. E aí você tem, por exemplo, o livro do Alfredo Wallace, né, do Bates, Casal Agassiz, né, Spix e Márcios, né, e mais recentemente o Charles Wegler, né, com a comunidade amazônica, a obra do Arthur Reis, História do Amazonas. Enfim, tem um conjunto considerável de obras sobre a Amazônia, e o seu livro foi exatamente reeditado, né, dentro, digamos assim, desse clima, que é o clima, vamos dizer assim, é a ideia, né, a imagem que a gente tem da Itatiaia, ou seja, uma editora extremamente vinculada, né, e, digamos assim, associada a um conjunto de visões da Amazônia. Então, seu livro, apesar de ser um romance, ele está entre, né, essa literatura bastante diversificada e bastante rica, que versa sobre a região. A Itatiaia é uma editora muito curiosa, porque ela tem 50 anos de idade, a Itatiaia é um conjunto de editoras hoje, ela herda várias editoras congregadas, e o meu encontro com a Itatiaia se deu muito engraçado. Eu estava na cidade de Tiradentes, em Minas, na casa de uma amiga minha, e ela disse: eu vou esperando um amigo nosso que vai fazer um arroz
como é que se chama? Carreteiro. Carreteiro e tal. Aí chegou o Pedro Paulo. O Pedro Paulo que é o dono da Itatiaia. Aí o Pedro Paulo foi para a cozinha fazer o arroz. E aí nós começamos a conversar na cozinha, tá entendendo? E ele orientava o pessoal da cozinha para fazer o arroz carreteiro. Ele trouxe inclusive as panelas, trouxe toda. Ele é um homem de certa idade, é um homem de quase 80 anos, muito simpático, muito agradável, muito culto. Foi amigo de Otto Moreira Carpó e conheceu, enfim. E aí nós começamos a conversar muito sobre livro, né? Eu já trabalhei em várias editoras também, eu entendo um pouco de livro, eu trabalhei na editora Vozes. Aí e de repente por alguma razão eu falei do Amante das Amazonas, que era um livro que estava esgotado. E vira-se Pedro Paulo e disse: eu edito. Também no meio da cozinha eu ouvi aquela frase e ficou por isso mesmo, eu me esqueci. Um mês depois me liga o Pedro Paulo: onde é que está o seu livro? Você tem de mandar o livro urgentemente, que já está. Aí eu disse: que livro? O Amante das Amazonas. Quer dizer, ele não tinha se esquecido. E aí eu pensei que aquilo fosse apenas uma brincadeira da parte dele, e ele realmente editou numa edição razoavelmente bela, de luxo, uma edição grande. Foram 3.000 ou 5.000 exemplares. Agora, o Amante das Amazonas na editora Itatiaia tem um único problema: ele não tem a Itatiaia não tem uma distribuição muito boa. A distribuição da Itatiaia em São Paulo funciona, em Recife funciona, mas é muito relativo, porque na realidade o Pedro Paulo tem uma equipe muito reduzida de pessoas que trabalham com ele. E agora... Aliás, esse é um problema das editoras brasileiras, né? Com poucas exceções, né? A distribuição é algo bastante... pelas dimensões continentais do Brasil, né? Exato. Pelas diferenças, digamos assim, econômicas, enfim. Isso contribui para tornar difícil a distribuição. Nós estamos falando porque, por exemplo, nós, como editoras universitárias, trabalhando numa editora universitária, nós sabemos que talvez a coisa mais difícil. É difícil. Não é fazer livros, é distribuir, fazer chegar até os leitores. Aliás, tudo é difícil. Eu costumo dizer que tudo é difícil em livro. É difícil escrever o livro, é difícil editar o livro, é difícil fazer o livro chegar ao leitor. Tudo é muito difícil no trabalho do livro. Agora, entretanto, Mas a Itatiaia tem um aspecto interessante, quer dizer, todo mundo reconhece que existe essa dificuldade. Mas em face dela ter publicado livros super importantes, né? De autores, por exemplo, em relação aos viajantes, por exemplo, né? São livros muito procurados, né? Quer dizer, ao contrário, quer dizer, é uma editora muito procurada. Mesmo sem ter uma distribuição eficiente. Essa é a característica do Pedro Paulo. Ele espera que você vá buscar o livro na editora. Agora, é interessante porque, por causa da editora, o livro está sendo vendido em livrarias, por exemplo, em Nova York, em Lisboa. Recentemente eu fui entrevistado por um jornal alemão, e também, quer dizer, que não tem nada a ver já que eu estou falando de alguns passos que o livro deu. Recentemente, esse livro foi objeto de uma dissertação de mestrado pela Universidade Federal do Pará, escrito pela professora Lucilene Dias, Lucilene Gomes, e é uma tese muito interessante, porque é